Isso mesmo, estamos na quarta aula, isto mesmo, quarta aula da nossa matéria de ética cristã e ministerial. Repito, esta é a quarta aula da matéria de ética cristã e ministerial, turma das quintas-feiras, Strong Tower Church. Né? Estamos aqui, graças a Deus, nesta quarta aula, curso básico em teologia. Hoje é quinta-feira, 25 de janeiro de 2024. 25 de janeiro de 2024. Deixa eu dar uns rápidos anúncios que estamos com algumas situaçõezinhas que seremos obrigados a fazer algumas pequeninas, nada assim de grande significação, e modificações no trajeto das nossas aulas. Nada mais, repito, de muita importância, mas apenas algumas alteraçõezinhas para o melhoramento das nossas aulas. Hoje de manhã o nosso paralegal fez contato conosco, tá? Eu vou repetir essa informação no finalzinho da aula, para que todos fiquem cientes, né? Porque não estamos com todo o plantel aqui presentes. Nosso paralegal chamou e nós teremos uma corte de imigração aqui em Orlando, exatamente na quinta-feira, dia 15 de fevereiro, e a nossa corte vai ser a última, foi marcada para muito tarde. Eu questionei porque um pouco mais cedo, não é o horário que eles têm disponível. Então vai ser às 6h45 da tarde e já foi avisado que essa corte poderá ter de 2 a 2 horas e meia de duração. E eu pensei com os meus botões, meu Deus, vai interferir no bom andamento da aula. Digamos que termine com 2 horas e 45, vai passar de 8, 8h15, 8h30, então isso vai gerar um prejuízo na minha presença com vocês. Então, para evitar contratempos, eu decidi reduzir então o tempo desta aula. Estava projetada para durar 7 aulas, então eu vou reduzir para 6. Então, a próxima aula, 1º de fevereiro, será a quinta e a penúltima aula, e a última aula, então, acontecerá no dia 8, com a provinha. Então, anotem aí. Então, a nossa matéria, esta de ética cristã e ministerial, ao invés de terminar no dia 15, vai terminar uma semana antes, pelo fato que eu tenho, né, eu e minha esposa, essa corte de imigração, que acreditamos, pelo paralegal que deixou assim pelo alto, ele não sabe de muitos detalhes, poderia ser a última e talvez ali de lá já receberíamos o nosso green card. Todos estão me entendendo, gente? Todos estão me entendendo? Isso. Dia 15, então, não teremos aula, então fica um espaço e aí voltamos normalmente, sem nenhum problema, na quinta-feira, dia 22 de fevereiro, com a matéria Mordomia Cristã. Eu vou fazer chegar a apostila nas mãos de vocês, né? Eu vou conversar com o irmão Orsino tem sido, de momento, a pessoa que faz a ponte de entrega das apostilas, então eu deverei ir à Tampa, ou segunda ou terça-feira. Provavelmente eu vou na terça, dia 13, ou na quarta, dia 14, e aí já levo as apostilas, porque na quinta é impossível, vou ter um dia bastante corrido, bastante agitado, e aí deixo aos cuidados do irmão Orsino para então fazer o encaminhamento para vocês, e aí recomeçamos com a nova matéria no dia 22 de fevereiro. Então, dia 15, anote, não teremos aula, não porque eu queira, porque essa situação vai tomar mais de 2 horas e meia, já fomos avisados, então não terei nenhuma condição de ministrar aula. Outro detalhezinho, né, já que já estamos funcionando no sistema online, eu já há mais de 3, 4 semanas eu estou recebendo de várias igrejas, 3, 4 igrejas, inclusive do norte, né, Nova York, New Jersey, Connecticut, pedidos para estarem estudando no curso básico em teologia no dia de quinta-feira, porque é o dia que 2, 3 igrejas têm disponibilidade para entrar com alunos no curso online. Então, quero anunciar a vocês que bem provável que no dia 22 nós vamos entrar aqui com de 5 a 10 novos alunos. De 5 a 10 novos alunos, 5 é garantido de uma só igreja, Ministério Nova Aliança de Newark, New Jersey. E os outros de 2 ou 3 igrejas que nós estamos se contactando comigo, porque nós estamos fazendo
os anúncios nas redes sociais, né? E essas igrejas têm a tendência de terem a quinta-feira como livres, em que e os pastores já falaram comigo e querem que os seus membros estudem conosco online no dia de quinta-feira. Então, estão me entendendo, gente? Então, estão me entendendo? Então, no dia 22, na virada da nova matéria, teremos novos alunos, né? De provavelmente de 3 igrejas diferentes. Uma vai entrar já com 5 alunos, né? A Igreja Nova Aliança da cidade de Newark, New Jersey. Então, estamos felizes, né? Agradecidos a Deus, estamos aí correndo atrás de aluno, mas está vindo na nossa direção a necessidade Duas. desses alunos na quinta-feira, tá bom? Eu vou voltar a repetir esses anúncios no finalzinho, né? Porque alguns irmãos estão chegando agora, e para não tomar mais tempo, que temos que entrar na aula, certo? Só para ficar os irmãos bem cientes da situação. Vocês viram que lá no grupo eu fiz a postagem de uma atualização dos slides. São os mesmos slides que nós estamos usando, só que eu fiz uma atualização, eu fiz uma inclusão, não é? Não sei, alguém chegou a observar ou não? Ou não tiveram tempo suficiente? Isto. Vocês vão ver que está com um grupinho novo de slides, cerca de 9 a 10 páginas, e eu vou trabalhar exatamente com elas hoje, né? Porque na medida que a gente vai discorrendo com a matéria de acordo com o que está na apostila, a gente procura enriquecer da melhor maneira possível para a aula ficar mais agradável, atraente e nada monótona, cansativa, né? Como anteriormente estava realmente um pouco cansativa somente fazendo leitura. Então, no momento que eu diversifico, faço a diversificação, claro, faz com que vocês participem, né? E a coisa fica bem mais atraente e bem mais motivadora. Vamos na página 16, por gentileza, e a gente vai usar, né, hoje esse joguinho, né, um pouco da apostila e um pouco do desenvolvimento dos slides, exatamente na atualização que fizemos. Boa noite, a paz do Senhor para os que estão entrando, irmão Marcos Tavares, pastor Maurício e pastora Kátia, Deus os abençoe. Vamos lá então, página 16. Estamos no ponto número 8. Se vocês se lembram, né? São as dicas, orientações ligadas à ética dos obreiros, né? Nós estamos agora focando um pouco a questão da ética ministerial, porque ela é importante, muito importante. Se não tivermos o foco sobre a ética ministerial, claro, se torna bastante problemático. Não apenas é importante entendermos na visão bíblica a ética cristã que envolve a todos por igual. Porém, também, no que tange aos obreiros, é importante que os obreiros tenham uma visão bíblica da ética ministerial. Nós já falamos do ponto 1 ao ponto 7, aí chegamos ao ponto 8, né? E vamos fazer, claro, obviamente, a leitura dos textos bíblicos para nós entendermos o que a Bíblia exatamente nos orienta dentro deste plano ético que é muitíssimo importante. Olha o que diz aqui o ponto 8. Nessa parte nós estamos obrigados a fazer a leitura, né? Porque essa leitura ela fala muito, né? E não apenas ela vai ficar sozinha, mas ela vai estar, claro, apoiada pelos textos bíblicos que temos aqui selecionado. Preste atenção e me acompanhe, por gentileza. Ponto 8 da página 16. Não repreenda ou chame a atenção de seus auxiliares publicamente. Infelizmente, existem igrejas, pastores, líderes, ministérios que fazem isso de forma pública. É absurdo, não tem cabimento bíblico, não tem apoio bíblico, é algo indelicado, é algo rude, grosseiro, então não tem cabimento. Vamos ver o que a Bíblia fala especificamente sobre isto. Como é que a Bíblia nos orienta? Façam, entretanto, pessoalmente e, se possível, de forma privada e individual. A menos que seja uma situação, presta atenção, que envolvam 2, 3, 4 pessoas de uma vez só. Aí haveria necessidade de ter aquelas 2, 3 ou 4 pessoas envolvidas conversando juntas com o líder da igreja ou com o pastor da igreja. Mas, na medida do possível, toda questão, todo impasse deveria ser resolvido de forma privada ou individual. Se o obreiro em questão, olha aqui como a Bíblia coloca, interessante isso aqui. Se o obreiro em questão continua insistindo no mesmo erro ou delito,
chame a sua atenção na presença de mais 3 ou 4 obreiros. Aí você se questiona, mas onde está escrito isso na Bíblia? Claro que está escrito. Há apoio e respaldo bíblico para esta medida. Quem sabia disso, irmãos? Assim por alto, por alto. Nós vamos entrar agora nos textos bíblicos. Quem já tinha uma ideia? Isto. Então vamos entrar no texto de Mateus. Jesus deixa uma orientação maravilhosa. Provavelmente, graças a Deus, vocês têm noção, mas alguns tomam um baita, um tremendo de um susto. Uau, nunca ouvi falar disso. Mas está em Mateus capítulo 18. Vamos lá então. Mateus capítulo 18, do verso 15 ao verso 20. Mateus 18, do verso 15 ao verso 20. Isso são palavras do Senhor Jesus, mas observe bem, essas palavras têm um nível de implicação muito complexa, sobretudo porque nós vivemos em um país chamado Estados Unidos da América. E aqui vocês devem entender, provavelmente, né, pelos anos que vocês estão aqui, se muitas das vezes, é estranho que eu vou dizer, mas vocês vão entender e vão se lembrar, porque eu vou fazer menção de situações e exemplos. Se nós queremos fazer aplicada ao pé da letra, ou como deveria ser a palavra de Deus, há um risco. Eu já trabalhei em igrejas e ministérios que eu vi, presenciei isso, foi bastante desagradável. Vocês não têm ideia do quão desagradável foi. De obreiros a levantarem demanda judicial SUS contra a igreja e contra o pastor da igreja, alegando que os seus direitos civis estavam sendo danificados ou afetados, porque estavam simplesmente cumprindo a palavra de Deus. Isso é bem complicado, isso é bem sério, isso é bem preocupante. Então, é como pisar em vidro picado e ovos e ovos. Então, vamos entender isso aqui? Vamos lá em Mateus 18, 15 a 20. É que Jesus aqui nos orienta. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só, e se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então a questão fica um pouco simples quando é 1-1. A pessoa envolvida e a pessoa do líder. Tá tranquilo. Agora, a complexidade entra no verso 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Há situações que o líder tem necessidade de ter testemunhas. Alguém sabe disso? Claro, porque Jesus deixou isso bem especificado. Mas vamos ver situações que o líder não tem como. Um exemplo, é só um exemplo, por favor. Digamos que eu tenho um problema com o William e eu sou o líder do William. Só um exemplo. O William comete um delito que está afetando a boa comunhão da igreja ou um relacionamento com outro irmão da igreja. Então, eu, como líder do William, vou procurar resolver isso da melhor maneira possível, começando a nível individual. Chamo o William, William, que negócio é esse? O que está acontecendo? Pá, pá, pá. Se o William se resistir a admitir a verdade, ou até mesmo admitir os fatos, a Bíblia me dá o direito de eu chamar 2 testemunhas, ou até 3, se for o caso. Né? Mas Jesus aqui diz, chame de 1 ou 2, mas pode ser mais, para estarem presentes, porque pode haver o chamado disse-me disse, como alguém dizer, é a minha palavra contra a tua. E aí é complicado. Então, esse é o segundo procedimento. Primeiro procedimento, entre 2 pessoas. Não conseguiu resolver? Chama 1 ou 2, ou até mais. Para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Aí passamos para o terceiro estágio, 17, verso 17. Me acompanhe. É uma progressão. Se não as escutar, mas Jesus já sabia de tudo, né? Jesus é onisciente, então ele trabalhou com vários níveis de segurança, vários níveis de possibilidades. E se não as escutar, dize-o à igreja. Estão percebendo? Para levar o caso à igreja, sob as orientações de Jesus, tem que se queimar o primeiro nível. Alguém está me acompanhando? Tem que se esgotar o segundo nível. Esgotou o primeiro? Individualmente não deu certo? Chama 2 ou 3 testemunhas. Não deu certo ainda? Aí leva para a igreja.
Então, para chegar ao assunto à igreja, tem que ser esgotados os 2 primeiros níveis. E aí? E se não der certo? Olha o que Jesus diz. E se não as escutar, é o verso 17, me acompanha no 17? Se não as escutar, considera-o como gentio e publicano. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está usando uma figura de linguagem. Gentio e publicano. Vamos trocar isso aqui em miúdos? O que significa isso? Expulsa da igreja. Oh, é simples, você vai estudar essa expressão, é uma expressão idiomática cultural da época. Todas as pessoas que eram consideradas no judaísmo ou dentro da comunidade judaica gentia e publicana quer dizer tira fora, expele, manda fora, expulsa. Então o processo de expulsão não era assim, um estalar de dedos. Seguiam-se passos. E cada passo no seu tempo, no seu devido lugar e na sua circunstância. Entramos no 18, que são as implicações espirituais. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. 19. Também vos digo, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus, porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Compreenderam? Os versos 18, 19 e 20 são as implicações ou as consequências espirituais decorrentes às medidas de disciplina para manter a ordem e a ética nos seus devidos lugares. Mas aí vem a questão que eu levantei atrás, alguns minutos antes de apresentar essas abordagens. Aqui nos Estados Unidos, eu já presenciei vários casos, em torno de 8 a 9 casos, que os envolvidos, os implicados em correções, em disciplinas bíblicas, como estamos aqui à luz da Bíblia, eles não aceitaram. E sabe o que aconteceu? Eles buscaram advogados e deram sul, tanto na igreja como no pastor da igreja. E agora eu pergunto, como resolver uma questão dessa natureza? Tem igrejas que, infelizmente, ficam assim, ó, de mãos e pés amarrados. Não pode fazer absolutamente nada. Opa, mas pastor, se trata de cumprir a escritura. Eu sei que se trata de cumprir a escritura. E aí? Como é que faz em casos como esse? A escritura pode ser cumprida? A disciplina pode ser exercitada dentro dos níveis bíblicos? A resposta que eu daria, eu, particularmente, dentro do que eu já vivenciei em alguns ministérios que eu trabalhei, é bastante complicado. Eu gostaria de ouvir um ou dois de vocês, né? Que saída viável vocês imaginam, tanto do lado, vamos dizer, bíblico, como do lado jurídico? Como se poderia contornar situações dessa natureza? Alguém está me entendendo, gente? É um negócio complicado. É um Uhum. negócio super, super complicado. Então a Bíblia tem que ser cumprida na íntegra. Tem muitos servos de Deus que estão fazendo isso aqui, ó, para serem o mais fiéis, o mais justos possíveis à luz do Sagrado Livro. Mas vão se deparar com situações super complicadas, super complexas e acabam ficando como? De pés e mãos amarrados. Querem cumprir a Bíblia? Querem, é justo e necessário. Mas e aí? E quando surgem situações, eu não quero criar um debate, muito menos uma polêmica, mas isso tem acontecido, irmãos. Talvez você não tenha vivenciado, experimentado, eu já vivenciei, e é constrangedor demais. Vocês não imaginam o quanto é constrangedor. Pastor Jurandir tem aí a sua participação, depois eu gostaria de ouvir mais dois irmãos. Pastor, é lógico que antigamente os atos eram diferentes dos de hoje, até mesmo pela instrução e pelo conhecimento que se tinha. Mas em se Exato. tratando de Bíblia, eu acredito que uma igreja que ela deixa bem claro e transparente qual é o funcionamento dela através do estatuto. E quando a pessoa se torna membro da igreja, ela é apresentada, ela não tem só um café, ela tem uma conversa com o ministério da igreja. 2, 3 pessoas, pode ser, deve ser obviamente um pastor e mais um líder e mais alguém, para ser bem eclético e anunciar para a pessoa, pelo menos conversar com a pessoa sobre as regras da igreja. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, nós não aceitamos
o princípio da homossexualidade e outras coisas. Cremos no dízimo, o dízimo funciona assim, assim, assado, como se o senhor fosse dar uma, eu não diria uma entrada, mas o senhor teria que dizer, ó, temos assim como temos classe para batizandos, para gente que vai casar, para os novos membros. Nós temos duas, três reuniões, duas, três aulas. Você concordar, maravilha, esse é o nosso princípio. E, se possível, assina alguma coisa para a pessoa ter como referência e saber, bom, aqui a coisa é séria. Não é porque é um ambiente público que a pessoa possa se sentir ofendida e dizer, ó, eu não sabia disso e eu me senti ofendido porque o pastor me distratou. É a questão da visão do credo, né? Em resumo, né, é necessário que se apresente ao candidato à membresia da dita igreja escolhida uma visão básica do credo, ou seja, de como funciona espiritual e administrativamente, para a pessoa entra sabendo, consciente, né, que qualquer delito que se incorra adiante, ela vai ter que, obviamente, arcar com as consequências, com as devidas penalidades que correspondam. Excelente a abordagem do pastor Jurandir. Quero ver mais dois de vocês. O que vocês opinariam? O obreiro ministro, líder ou corpo de líderes, como ficaria em situações de grande impasse? A apresentação do credo, sim, conscientizar a membresia ou o candidato a estar naquela igreja, mas há casos que, mesmo que conscientizados, eles tomam um posicionamento drástico, radical, agressivo, e aí? Como é que fica? A liderança deve ser intimidada por situações dessa natureza ou seguir as orientações bíblicas? Olha, nesse país eu não tenho formação jurídica, mas no Brasil, seguramente nós temos ali como cláusula pétrea, não, não, desculpa, não é cláusula pétrea, mas está na nossa Constituição, a liberdade religiosa, Uh-uh. e dentro do seu nicho religioso você pode tomar a decisão que a sua própria religião te orienta a fazer. Então, exclusão de membro, afastamento das atividades da igreja, suspensão ou qualquer outra, é recomendável que você tenha um estatuto, que você tenha uma, eu vou dizer uma assembleia, que eu não estaria, no caso que me referi na denominação, mas a um grupo de pessoas para ser uma decisão colegiada, e não uma decisão individual. Uhum. E qualquer tipo de punição é passível de ser aplicada, inclusive exclusão. E isso está dentro da liberdade religiosa Exato, de exato. cada pessoa. O fato da pessoa se sentir ofendido, da pessoa querer, isso é muito subjetivo. A pessoa se ofende com diferentes coisas. O fato dela querer procurar o judiciário para se ver recompensada por um dano que ocorreu à moral, ao espírito, ou o que quer que ela venha argumentar ali, isso aí não pode ser impedido. Está no direito de cada pessoa buscar a sua indenização, a sua recomposição, mas a liberdade religiosa permanece. Então, assim, aqui, felizmente, eu não posso dar nenhum tipo de orientação nesse sentido, mas no Brasil é plenamente válido. Plenamente válido qualquer Deixa eu tipo pegar o de. teu Desde que gancho, William. se tome as devidas precauções, para tanto. Deixa eu pegar o teu gancho, que é interessante. Mesmo a igreja tendo o estatuto e apresentando tintim por tintim, ainda tem loucos, vamos dizer assim nessa expressão, me perdoe, eu falo com muito respeito. Ainda tem pessoas que se atrevem a entrar com demanda judicial, mas um advogado que pega uma causa dessa natureza, ou ele deve ser, às vezes, um pouco inconsequente ou muito fora de maturidade profissional, porque ele vai, obviamente, avaliar a questão, o que prescreve o estatuto da igreja. Uma coisa que é quase que automático, todo advogado vai Mas querer saber. hoje em dia o judiciário, especialmente do que se está se tornando o judiciário, inclusive o brasileiro, Uh-uh. acaba que vira uma caixinha de surpresa. A gente não sabe o que vai Sim, sair sim, dali. sim, sim. Então, muitas vezes o sujeito pensa: eu estou perdendo o quê? Ele está com essa ideia louca ali, ele que vai assinar, o risco é dele, eu sou apenas um representante jurídico, vamos entrar com a demanda. Se der alguma coisa bem, se não der, paciência. Então, por conta disso, mesmo quando a entidade religiosa ela toma ali as precauções necessárias, ela pode estar Uh-uh. enfrentando o processo da mesma forma. Por isso que é Existem importante riscos tomar de... essas preocupações. É importante que você tenha um estatuto, é importante que se Sim, sim. oriente, é importante que, assim, seja a opinião minha, que seja uma decisão colegiada e não uma decisão individual. Que aí várias Exato, pessoas exato, analisaram a exato, situação e olha, isso é o que está escrito, é o que a gente tem que fazer, não tem jeito. exato. Mas um irmão, fique na liberdade, ninguém é obrigado a opinar. Essa é uma questão bem complicada, delicada, sensível,
Muito bom, muito bom, muito bem colocado, muito bem equilibrado da parte do pastor Jurandir, do irmão William. Algum aluno se sente à vontade em opinar? Se não, está tranquilo, não é obrigado. Ninguém mais? Perfeito. Acredito que essas duas abordagens já nos ajudaram a compreender, né, a complexidade que a Escritura Sagrada deve e precisa ser cumprida. Vamos ver em Lucas 17:3 o que o Senhor Jesus, na continuação, fala também sobre isto. Vamos ler todos esses textos, porque são textos importantes, dão um grande apoio, né, para os líderes, para os pastores, no cumprimento do seu dever diante da palavra de Deus, independente de surpresas, de adversidades que vão enfrentar, mas a Bíblia, a palavra, precisa ser cumprida. Lucas capítulo 17, versículo 3. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Isso é um princípio maravilhoso, todos nós sabemos, e ele precisa mais do que nunca ser exercitado, sobretudo nessas horas e momentos altamente desafiantes. Vamos então entrar lá dentro do Antigo Testamento, porque o que Jesus apresentou, ainda que seja hoje, dentro deste mundo altamente desafiador que estamos vivendo, teve uma base lá dentro do Antigo Testamento. Então, Jesus referendou, respaldou, apoiou no pleno o Antigo Testamento. Deuteronômio, abra comigo Deuteronômio capítulo 17. Valeria a pena, caso você não tenha essa informação, fazer uma nota, uma anotação sobre esses textos que estamos fazendo. Estão aí na apostila, né? Mas se você quiser fazer uma ressalva no seu caderninho de notas, valeria a pena, porque isso é um princípio ético um pouco conhecido, ou por alguns conhecidos, nem todos. Estranho, né? Tem um conhecimento amplo desse princípio ético, que é o chamado princípio da disciplina. Deuteronômio capítulo 17, versículo 6. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Então, esse é o princípio que está estabelecido aqui pela lei, pelo Pentateuco. Algo parecido, quase que repetitivo, aparece em 19:15 de Deuteronômio. Deuteronômio 19:15. É o princípio de 2 ou 3 testemunhas. Tanto que hoje, né, na maioria dos sistemas judiciários e criminais de todos os países, né, ocidentais, até mesmo em alguns países orientais, se usa esse princípio, da onde ele vem? Da civilização, da cultura romano-grega? Não, vem da Bíblia Sagrada. Olha que interessante, né? Então, até o cenário da antiga da Grécia, da antiga Grécia e da antiga Roma, absorveram um princípio 100% bíblico. Tem princípios que vieram, né, da antiga Roma e da antiga Grécia, mas na questão das testemunhas, 2 ou 3, isso vem, é puramente das Escrituras Sagradas. Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse, pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Então, esse é um princípio bíblico lindo, maravilhoso e que é seguido por grande parte dos países ocidentais e alguns países orientais no seu sistema judiciário ou criminal. Continuando. E se ainda coloca-se ele, né, é a conclusão que já chegamos pelo próprio texto bíblico, coloca-se obstinado e duro, insistindo no erro, repreenda-o diante da congregação, para exemplo dos demais. Mas isso não vai acontecer de imediato, como já falei. Se esgotariam as 3 instâncias para partir, então, para a expulsão do indivíduo que insiste, que incorre no delito. Mas ele tem que ser conscientizado já desde o princípio, através da apresentação do credo da igreja ou do estatuto. Olha, a nossa igreja funciona assim, 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 ela crê assim, 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 de acordo com os princípios inegociáveis da Santa Escritura Sagrada. Vamos lá. Número 9. Quando você se der conta que ofendeu ou tem ofendido ou maltratado a um dos seus cooperadores ou obreiros, tenha coragem. Isso aqui é uma parte difícil, né?
honradez e dignidade de pedir-lhe desculpas ou perdão nas mesmas condições em que foram as ofensas. É simples, irmãos. Assim, simples entre aspas, né? Um exemplo, ofendi pastor Jurandir. Mas cada ser humano é um mundo à parte. Vamos ser sinceros, é um mundo à parte. Podemos ser irmãos em Cristo, mas aqui dentro, ó, e aqui dentro, a sensibilidade, quem conhece, é um só. Eu posso conviver com o pastor Jurandir, é um exemplo, por favor. 20 anos com o pastor Jurandir. Aí chego numa situação desafiante que, sem querer, isso sem querer, não é como o Tiago, sem querer querendo, sem querer eu ofendo o pastor Jurandir. Ele fica, e eu vou perceber que ele ficou ofendido pelas reações, já não vai me tratar da mesma maneira, entendeu? Aí vai chegar no momento que pastor Jurandir, claro, né, sendo um homem de Deus, pastor, qual é a sua? Peraí, por que isso? Por que esta ofensa? Então, há duas situações. Ou eu reconheço que eu errei ali assado, ou eu vou negar. No momento que eu nego, se cria uma situação, um atrito, um clima, entende? Mas, biblicamente falando, a pessoa que ofendesse já deveria se dar conta. Rapaz, errei, pisei na bola, fui indelicado. Porque, irmãos, nós erramos, nós pecamos. Eu posso estar fazendo, por exemplo, uma abordagem sem nenhuma intenção e eu faço uma infeliz colocação. Isso é muito de nós, seres humanos, né? Apresento uma frase muito mal colocada e esta frase pode não ofender a todos, mas vai ofender a um, vai ofender a dois. Aconteceu numa aula online que eu fiz uma abordagem equivocada com um termo. Eu usei uma palavra, não vou dizer aqui agora, uma palavrinha, uma só, pequenininha. Você acredita? Eu não ofendeu um aluno. Ele se sentiu como eu estivesse pisando no calo mais aberto da vida dele. E ele depois me chamou no off, pastor, o senhor me ofendeu. Como é que ele ofendi? De que maneira? O senhor usou a palavrinha assim, assado. Aí tive uma conversa bem aberta, irmão. Alguma coisa ali aconteceu porque eu não recebi nenhuma reclamação da maioria dos alunos, né? 19 alunos, né? Numa turma da terça-feira, e só o irmão se sentiu ofendido, alguma coisa que eu possa lhe ajudar. Então, fui aos poucos, entende? Ele estava bastante ferido com uma situação que ele havia tido há meses atrás com o próprio pastor dele. E ali, sem querer, entende, irmão? Sem querer, numa abordagem totalmente sem intenção, apresentei uma palavra, e aquela palavra foi como uma bomba na mente e no coração dele. Ou seja, foi difícil até mesmo contornar, explicar bem a ele. Então, todos nós seres humanos temos as nossas sensibilidades. O importante é que quando cometamos uma ofensa, um erro, temos que ter a maior sensibilidade possível para entender que nem sempre a sensibilidade do meu vizinho é igual à minha. Então eu tenho que ter suficiente humildade para me colocar no lugar do outro. Uau, o outro tem uma sensibilidade maior do que a minha, então tem que ter cuidado com as abordagens, palavras e atitudes. É o que fala o número 9. Número 10. Divida, reparta as responsabilidades e tarefas delegando-as. Essa é uma parte complexa. Nem todos os líderes se sentem à vontade para repartir responsabilidades, porque cada líder de igreja sabe com quem ele pode contar, se o indivíduo é suficientemente maduro, bem treinado para abraçar tal e tal e tal responsabilidade. É óbvio que nenhum de nós trabalhamos sozinhos ou podemos fazer as coisas sozinhos. Aqui se recomenda: não realize o trabalho que, por lógica e coerência, caberia de fato a 10 obreiros fazê-lo. Ao invés disso, reparta aos 10 mais. Afinal de contas, o trabalho do ministério não é só para um homem, senão é um trabalho de equipe. É uma dificuldade enorme que acontece, não em todas, graças a Deus, não acontece em todas as igrejas, mas acontece e tem acontecido em algumas igrejas que não têm aprendido a trabalhar em equipe, aí dá certos problemas. Não levar em consideração a esse fator é agir como um ditador. Infelizmente, temos conhecimento de igrejas que trabalham assim, cheio de autoritarismo e egoísmo. Lembremos-nos que a vida e o ministério terrenal de Jesus Cristo nos registram exemplos de autêntico altruísmo. O fato de Jesus ter chamado os 12, aí se você vai lá em Mateus capítulo 10,
Jesus teve o quê? Uma multiplicação fantástica de discípulos. A quem se lembra? Jesus chamou 12 inicialmente, mas lá no capítulo 10 do Evangelho de Mateus registra um número de grande multiplicação que se deu aos discípulos originais. Alguém se lembra a quanto chegou, pelo menos no registro do Evangelho de Mateus, o número de discípulos que Jesus chegou a angariar? Alguém já leu o 70? capítulo... Como? 70? 70, exato, 70. Algumas traduções trazem 72, mas a maioria trabalha com 70. Então, o número dos discípulos de Jesus aumentou em quase 6 vezes na proporção, né? Pelo fato que, repito, algumas traduções vão trazer 72, mas a maioria traz como 70, ou seja, os discípulos foram fazendo discípulos, 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 em outras palavras. O sentido altruísta do ministério que Jesus veio trazer está patente. E nós deveríamos e devemos imitar, né? Esse mesmo sentimento, essa mesma visão, esse mesmo modelo, esse mesmo modus operandi. Número 11. Procure manter um relacionamento não somente com seus auxiliares e cooperadores, senão também com os demais obreiros de outras áreas e mais além de seu ministério. Essa é uma parte um pouquinho complexa, porque existem líderes, igrejas e pastores que querem ter um bom relacionamento com todos os líderes e outros ministérios da mesma cidade, mas nem sempre isso é possível, por A, por B, por C razões. Tem igrejas de cidades pequenas que existem, infelizmente, problemas de visão, problemas de disputa, problemas de guerra territorial. São muitas as situações que muitas das vezes, ou algumas das vezes, não permite à igreja ter comunicação. Uma verdade seja dita, o mais importante é que a igreja possa ter uma vida espiritualmente saudável. Alguém certa feita disse, melhor ter pessoas saudáveis ao nosso redor que pessoas com uma mente distorcida e trazer certos níveis de contaminação, né? Como diz o velho ditado, melhor só do que mal acompanhado. Ninguém gosta de andar só, muito menos eu. Mas se de repente você observa num grande multidão, se a maioria está com uma visão um tanto distorcida e corrompida, não é que eu e você queiramos ser melhores do que os demais. Não, por nós, ou acredito que por mim ou pelos irmãos, estaríamos em contato, em comunhão plena com um bom número de igrejas. Mas, infelizmente, cada cabeça é um mundo à parte, cada igreja não deveria, mas é também um mundo à parte, porque a visão de ética, infelizmente, ela não é comum e geral a todas as igrejas. O que nós estamos estudando aqui, acredite se quiser ou não, são poucas igrejas que estudam e levam em consideração a nível das escrituras sagradas. É estranho que eu estou dizendo isso. Você pega 10 igrejas, eu já fiz essa experiência já por muitos anos, e seleciona qual delas trabalham com a preparação de obreiros, de membros comuns, dando uma visão bem básica do que é ética cristã e ética ministerial. De 10 é uma média de 3 ou 4. Não é a maioria, é um número, infelizmente, pequeno, porque esses líderes ou igrejas não dão importância à questão da ética. Número 12. Não fale ou tampouco aceite qualquer de seus cooperadores ou outra pessoa de sua igreja que fale mal de um colega de ministério em sua presença. Isso pode constituir-se em uma falsa acusação não fundamentada em fatos comprovados. Convém sempre medir prudentemente as palavras, averiguar antes todos os fatos, para que, ao fim de tudo, haja fundamento e condições para pronunciar-se sobre qualquer fato. Essa é outra questãozinha bastante delicada que tem que ser avaliada à luz das Escrituras. Vamos ver o que Paulo orienta o pastor Timóteo. Lembre-se que Paulo teve muitos discípulos, estão lembrados? Paulo teve Silas, Barnabé, um conjunto considerável de discípulos. Mas desse grupo de discípulos, Paulo separou somente 2 deles a pastores e os constituiu pastores sobre congregações de grande destaque naquela época. Vocês se lembram quais foram esses 2 discípulos que Paulo separou, fez um investimento pesado em cima deles, a ponto que eles foram investidos, né, como pastores
de duas importantes localidades daquela época do Templo de Paulo. Alguém se lembra? Entenderam a minha pergunta? De todos os discípulos que Paulo angariou ao longo de sua vida ministerial, ele investiu pesado em cima de dois. E esses dois foi o que Paulo separou para serem pastores. Não temos informação na escritura ou na história análoga, né, na história paralela da igreja, que Paulo tenha investido do pastorado a mais de dois dos seus discípulos. Então ele separa dois e os coloca à frente de duas igrejas que se destacaram muito naquela época. Lembram-se o nome dos dois discípulos que foram convertidos pastores ou separados a pastores? Timóteo? Um deles, Timóteo, pastor de que igreja? Esqueci. Esqueceu-se, nada. Mas que justo, Evaldo, ninguém tem memória de ferro, começando de mim. A minha memória está fazendo isso, está dando 2 altinhas por dia. Aí eu tenho que pegar um Barnabé é o lastro de segundo? memória com vocês. Timóteo é um deles. E o outro? Barnabé é o segundo, não? Não, Tiago? não. Olha, a eliminação tá boa. Nem suspeitam, já leram na Bíblia. Eu tenho certeza que vocês já leram nas Escrituras o nome desses dois pastores. Tenho absoluta certeza. Tanto que a Bíblia fala muito sobre eles, enfatiza muito sobre eles. E dá uma lição, ou seja, dá princípios éticos maravilhosos para os dois pastores. Na verdade, esses dois pastores receberam orientações tão precisas e exatas que esses dois pastores têm registrados nas suas cartas dirigidas a eles como fosse o exato código de ética ministerial que eles deveriam viver e sustentar por esse código. Não estão se lembrando? Timóteo é um deles. E o outro? Tito? Rapaz, que silêncio. Que silêncio. Estou ficando um pouco assustado. Tito? Tito, oh meu Deus, Josevaldo. Só por causa do esforço do Josevaldo, eu vou... cinquentinha para ajudar Josevaldo. Ô, Josevaldo, Opa! glória a Deus. Tito. Não, Josevaldo, Evaldo. Estou trocando Josevaldo por Evaldo, né? Termina tudo com Valdo. Então, Evaldo, cinquentinha. Tito. Timóteo foi pastor de que localidade? Lembram-se? Éfeso. Éfeso. Obrigado, pastora Kátia. Éfeso, maravilha. E Tito foi pastor de que localidade? Diga-se de passagem, foi o lugar o ninho dos fofoqueiros daquela época. Aquela localidade era conhecida o ninho dos fofoqueiros. Sério? Você pode abrir lá e ler com detalhes. Foi um ninho chamado Ninho dos Fofoqueiros, região dominada por um espírito de fofoca tremendo. E Paulo prepara aquele servo de Deus, Tito, para combater toda a contaminação de fofoca, as más línguas. Não se lembram? A ilha de Creta. A ilha de Creta. Então, quando você lê a primeira carta de Timóteo, do capítulo 3, do verso 1 ao 13, anote aí. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13, ali está a cartilha que Paulo dá para o pastor Timóteo com respeito ao procedimento ético e ministerial dos diáconos e presbíteros. Anote isso aí, isso é interessantíssimo. Então, todo o código de ética envolvendo diáconos e presbíteros, e até mesmo pastores e evangelistas, está ali dentro da primeira carta de Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Já no caso de Tito, você vai ver tudo isso dentro do segundo capítulo da carta a Tito. Então, o capítulo 2 de Tito é a cartinha, é a cartilha que Paulo dedicou por inspiração do Santo Espírito de Deus para que Tito, na verdade, se guiasse ali como seu código de ética cristã e ministerial. Tanto para ele mesmo, claro, como exemplo e referência, como aos demais membros da igreja de Creta e aos obreiros. Nós vamos entrar no intervalo dentro de 4 minutos, né? Pelo fato que começamos um pouquinho além do horário,
tá? Então, em 4 minutos, nós vamos entrar no horário. Aliás, no nosso horário de break. Perfeito. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5. Vamos lá? O texto alusivo ao ponto de número 12. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5. Na verdade, as duas epístolas de Timóteo são um tremendo, um impressionante código de ética cristã e ministerial que Paulo deu a Timóteo. Então, Timóteo não estava em nada desguarnecido ou vazio de uma orientação bíblica altamente exata, precisa e detalhada. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5, verso 19. Não aceites acusação contra presbítero, aí entra pastores e evangelistas, senão com 2 ou 3 testemunhas. Está claríssimo isso aqui. Versículo 24. Os pecados de alguns homens são manifestos, procedendo juízo, e alguns manifestam-se depois. Olha só que situação. Aí vem o 25. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Então, nenhuma acusação deve ser levada a cabo sem primeiro coleta de provas. E olha, costuma dizer que toda a história tem 2 versões, não é verdade? Mas se nós olharmos à luz da Bíblia, a maioria das histórias tem 3 versões. Então tudo tem que ser muito bem avaliado para que não seja sustentada uma acusação de forma leviana e barata. Tudo tem que ser muito bem avaliado. Por isso temos que seguir à risca as orientações das Escrituras Sagradas, porque a palavra de Deus ainda sustenta um maravilhoso e poderoso código de ética. Número 13. Se houver algum ressentimento contra o seu colega de ministério, evite usar o púlpito da igreja para o desabafo contra o mesmo, pois essa atitude é reprovável a todos. Não obstante, convém conversar com a pessoa em questão de forma pessoal e privada. Já falamos lá atrás, então estamos aqui somente fazendo uma pequena redundância ou lembrança. 14. Número 14. Ao convidar o obreiro para pregar, ensinar ou cantar em sua igreja, tenha o cuidado de hospedá-lo da melhor maneira possível, custeando ou cobrindo a totalidade de seus gastos de viagem, né? Isso é uma parte muito básica, né? Há casos um pouco estranhos, né, de obreiros que apresentam seu cachê. Pastor, eu cobro tanto para pregar. Aí já entram num desvio ético, não é? Porque se confunde muito aquele texto, digno ao trabalhador do seu salário. Eu particularmente, super constrangido quando eu sou convidado, não é, a pregar numa igreja, quando o pastor me pergunta, quando é que o senhor cobra? Eu falei, eu cobrar? Não, misericórdia. Que é isso? Não, fica tranquilo, fica à vontade. Se é para um local, por exemplo, distante de onde eu estou, simplesmente eu estou contente que se me dá uma hospedagem a mais simples possível, ou em hotel, ou em casa de família, está bem. E alimentação. Se quer dar oferta ou não, tranquilo. Já fui em igrejas de 600, 800 membros que me deram hospedagem, me deram a passagem de avião, mas não me deram 0 de oferta. Que isso, pastor? Que injustiça é essa? Não tem problema, eu não tenho problema. Eu sei que tem pessoas que ficam bem chateadas, mas eu não tenho problema, entende? Se veio a bênção, se Deus tocou no coração, ou se tocou e o camarada não quis abrir a mão, esse não é um problema meu. O meu problema é fazer a minha parte diante da minha consciência, diante da palavra de Deus. Eu cobrar seria uma loucura, uma doideira. Eu sei, lamentavelmente, que tem cantores que cobram aí fortunas, $1.000, $2.000, $3.000 para um culto ou 2 cultos, mas não é o nosso caso. Isso é um princípio ético, é um princípio de lógica. Ainda que o texto bíblico diz, digno é o trabalhador do seu salário, mas não se aplica necessariamente a esse quesito, a este ponto, que ele é muito confundido. E até mesmo as pessoas, alguns, né, não são todos, graças a Deus, tomam isso como um abuso. Por isso, hoje em dia, é infelizmente muito complicado. Tem obreiros, cantoras, cantores, gospel sobretudo, que se valem da sua fama, né, na mídia, do seu nome. Eu sou fulano tal. Se você me convidar, a sua igreja
vai triplicar de membresia e vai levantar sua arrecadação. Mas isso não, o evangelho não é algo negociável. As pessoas que falam dessa maneira estão negociando a sua própria imagem, não projetando o reino, mas querendo projetar a si mesmos ou a ministérios de homens. Vamos ao último ponto, antes de nós passarmos a nosso pequeno intervalo. Número 15. Evite a fama de ser grosseiro, mal educado, intransigente com seus colegas. Isso talvez seria até desnecessário abordar, mas o Senhor Jesus, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, nos dão esta orientação, né? Temos que ser corteses, mesmo com aquela pessoa difícil de se lidar, mais ainda, com aquela pessoa que você vê que é difícil de você conviver, você tem que exercitar a cortesia e a benignidade. 16, não julgue o seu colega precipitado ou antecipadamente, colocando de imediato no banco dos réus. Antes de mais nada, faça uma cuidadosa investigação daquilo que está acontecendo, de fato e de verdade, averiguando a realidade e a veracidade dos acontecimentos e ore em seu favor, né? É apenas uma recomendação baseada no item número 12. E para terminar, 17, a prosperidade e o sucesso do obreiro dependem não só de sua integridade espiritual, senão também da capacidade de como ele desempenha seu ministério, o qual o Senhor lhe tem entregue e confiado, e de como ele se apresenta diante de seus membros e de sua congregação. São dicas, obviamente, mas todas elas têm apoio, têm suporte, têm base bíblica para que tenhamos uma boa convivência, né, entre nós, entre a igreja, entre os obreiros e entre a liderança. Depois dos comerciais, nós vamos fazer um rápido resuminho sobre a ética dos obreiros, né? Como é importante que nós, obreiros, tenhamos em consideração a ética. Todos estão vendo aqui o slide? Todos estão vendo o slide? Por favor, me avisem. Isso, obrigado. Faz parte da atualização que eu lancei hoje lá no grupo. Se você não tem ainda à disposição, vai lá no grupo, faça o download e salve. Nós vamos então, rapidinho, tomar alguns minutinhos falando da importância da ética para os obreiros. São 9h15, 9h15. Voltamos então dentro de 7 minutos, tá bom? 9h22, já estaremos voltando. Não desligue a sua conexão, só apague o seu áudio, o seu vídeo, mas se Deus quiser, 9h22 estamos de volta, tá bom? Vai lá, tome o seu café, estique a sua perna, né? Se alegre um pouquinho, né? Você é feito de bênçãos. Então, em 7 minutos estamos de volta. Muito obrigado, até daqui a pouco.
Muito bem, meus irmãos, nosso tempo já terminou, são 9h22. Agradecemos na medida do possível que os estimados irmãos possam estar regressando. Vamos estar aqui aguardando. Isto, por gentileza. Depois regressamos com os slides. Antes que eu me esqueça, nós não corrigiremos hoje os exercícios, para a gente ganhar um pouquinho mais tempo com a aula, certo? Também pelo atraso de 15, 18 minutos que tivemos hoje, devido que tivemos que dar essa atenção, né? Eu quero me justificar, não, eu tive que me atrasar porque minha esposa, infelizmente, no dia de hoje não passou bem. Não passou bem, ela ainda está se ressentindo daquele acidente, né, que alguns de vocês já presenciaram, que ela esteve de cadeira de rodas, mas minha esposa, infelizmente, hoje não passou bem. Até peço as orações que vocês nos sustentem para que Deus nos dirija a um médico, um ortopedista, porque aqui em Orlando nenhum ortopedista está querendo tomar o caso de minha esposa, né, por medo, simplesmente por medo, pelo fato que ela foi vítima de negligência médica aqui no Advent Health de Orlando. Então, quando a gente dá o relatório do histórico, os médicos fazem isso e simplesmente se recusam a dar atenção. Já passamos nos últimos dias, né, desde o dia 4 passado, já na mão de 8, 9 ortopedistas e nenhum quer dar atenção à minha esposa. Até liguei para 2 em Tampa, começo a falar da história, eles me interrompem dizendo que não querem tomar o caso. Então, está bem difícil. Eu preciso, com urgência. Até eu faço, não era suposto fazer esse pedido, mas eu já não sei mais o que fazer. Se algum dos irmãos conhecerem aí em Tampa algum ortopedista brasileiro, hispano-americano, que vocês conheçam, eu sei que é um pouco difícil conhecer alguém nesta área, que vocês saibam que seja uma pessoa idônea, de confiança e que podem me recomendar no privado, por favor, passem o telefone para eu entrar em contato imediatamente. O nosso seguro hoje, já temos um seguro, né, desde o dia 1º último, da United Healthcare. É um seguro bom, graças a Deus, pelo fato que nós estamos num processo de legalização. Deus nos abençoe, temos esse seguro, né? Ele tem cobertura completa praticamente em todos os hospitais e clínicas da Flórida. Só que nós estamos com dificuldade. Então, por favor, se você conhecer um ortopedista, já temos o referral do nosso Primary Care, só precisamos que um ortopedista se interesse e aceite, né, a dar a assistência em uma consulta à minha esposa. Aí em Tampa não tem problema, a gente se vira da melhor maneira possível, porque aqui em Orlando a gente está muito desgastado, não estamos conseguindo ajuda de ninguém, muito menos de um ortopedista que queira tomar um caso. Tá bom? Desculpa estar fazendo esse pedido, mas realmente eu estou me sentindo bastante deslocado e eu não estou conseguindo encontrar a pessoa certa. Eu sei que Deus tem a pessoa certa, mas vamos ver. Me ajude também em oração, né? Se vocês não têm a pessoa ou indicar como alguém, eu acredito que orando Deus faz as coisas moverem. Deixa eu repetir o avisinho que eu dei a vocês no dia 15, se alguém não anotou, anote. No dia 15 de fevereiro próximo, eu terei uma corte de imigração, né? O nosso paralítico nos chamou hoje pela manhã, então no dia 15 de fevereiro próximo, eu e minha esposa teremos uma corte de imigração, só que vai ser a última sessão, ou a última audiência, que vai se dar às 6 horas e 45 minutos aqui em Orlando. E já fomos avisados que essa corte, essa audiência, poderá durar de 2 horas e 30 a 2 horas e 45, ou talvez até um pouquinho mais. Então, diante do risco de eu ficar preso na corte de imigração, eu não vejo prudente darmos a aula no dia 15, porque era suposto nós terminarmos no dia 15 para no dia 22 começarmos a nova matéria de mordomia. Então, o que eu vou fazer? Para não correr riscos, eu vou reduzir o tempo. Vamos fazer em 6 aulas, então na próxima aula vai ser a penúltima. E anote aí, dia 8 de fevereiro vai ser a última aula desta matéria de ética cristã e ministerial com prova. Então anote aí, dia 8 nós fechamos. Dia 15, devido a essa minha corte de imigração, a gente não tem aula. Não é que não queira, porque pode haver o risco de eu não conseguir chegar em casa a tempo, depois de 2 horas e meia, ou até um pouco mais de 2 horas e meia. E aí, com tranquilidade, no dia 22, começamos a nova matéria de mordomia cristã. Na terça, dia 13, ou na quarta, dia 14,
Eu vou estar combinando com o irmão Oncino, vou à Tampa, como já fiz as vezes passadas, eu levo então as apostilas, deixo com ele, para ele fazer a redistribuição com cada um de vocês. Está entendido, meus irmãos? Todos entenderam? Eu, lamentavelmente, não que eu não queira, é porque já foi colocada essa data e o Paralígua acredita que vai ser o dia que os juízes já vão bater, né? Os dois juízes vão bater o martelo e possivelmente essa data vai ser o dia que nós vamos sair de lá com o Green Card nas mãos. Então estejam orando, né? Para que essa agonia já se termine ali, se Deus quiser, já no dia 15 de fevereiro, se assim Deus nos permitir. E último aviso para relembrar, nós vamos também, no dia 22, quando começarmos nova matéria, nós vamos ter 5 novos alunos como mínimo, começando de um ministério chamado Nova Aliança de Newark, New Jersey. Um pastor me procurou, tem um grupo de alunos que está querendo muito estudar às quintas-feiras, eu falei da nossa turma online, então eu decidi abrir para eles, né, porque seria injusto ficar somente entre nós, não que não queira manter esse número de 10, hoje estamos em 10 alunos, perdemos alguns alunos, então, e eu estou necessitado de ter mais número de alunos. Então, dia 22 vamos começar um número mínimo de 5 novos alunos, se não, talvez até um pouco mais. Todos entenderam, irmãos? Todos entenderam? Isto, perfeito. Vamos então continuar? Hoje, então, não corrigiremos os nossos exercícios, mas na próxima aula vamos corrigir os exercícios das páginas 5 e 6. E aí deixamos 5, 6 e 7, para terminar. 5, 6 e 7. Não são muitas páginas, já eliminamos tudo, para que então vocês já tenham a base, né, dos exercícios para serem estudados para a nossa provinha do dia 8. Do dia 8. Dia 8. Vamos então aos slides. Isto. Vamos então aos slides. A ética para os obreiros. Esse texto ele é muitíssimo conhecido, né? Todos estão vendo os slides? Alguém, por favor, me faça um sinal dizendo que estão enxergando os slides? Todos estão enxergando os slides ou não? Alô? Ninguém fez um sinal para mim, então quer dizer que não estão enxergando. Isso, obrigado. Procura te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse texto é muitíssimo conhecido, com certeza todos vocês o têm de memória, de código salteado, mas eu quero chamar a atenção de 3 pontos que esse versículo tem, né? Procura te apresentar-te a Deus aprovado. Isso quer dizer que existem os obreiros reprovados. Se Paulo a Timóteo fala do obreiro aprovado, é óbvio que existe a segunda categoria, dos reprovados. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Existem obreiros que se envergonham ou que trazem vergonha para o ministério? Com certeza, infelizmente. E que maneja bem a palavra da verdade. Nem todos manejam bem a palavra da verdade. Então, são 3 situações que envolvem o quê? Ética para os obreiros. Atitudes para os obreiros. Vamos ver algumas ocasiões, né, muito conhecidas no dia a dia das nossas igrejas. Por exemplo, na entrada da igreja, no portão, na porta. O obreiro no portão, na porta de uma igreja, ele deveria ser, né, que seria chamada recepção, o cartão de visita da igreja. Vocês já tiveram a experiência de visitar uma igreja, ou de estar numa igreja, e haver um grupo de obreiros? Tem igrejas que têm obreiros até uniformizados, é muito relativo, né? A questão da estética. Mas a maneira que os obreiros estão posicionados na entrada da igreja é definitivamente como fosse um cartão de visitas. Você já foi numa igreja que se sentiu tão bem, disse, meu Deus, o que é isso? Esses obreiros são definitivamente o cartão de visitas. Não para mim ou para você que somos cristãos, crentes já de uma certa data, mas para novos convertidos, para pessoas que não tiveram uma experiência com o evangelho. Imagine, né? Como é agradável o obreiro, o grupo de obreiros serem aquele cartão de visita da igreja. Sempre com um sorriso nos lábios. Já viu aquele obreiro carrancudo, né? Geralmente, às vezes, em algumas igrejas tem um obreiro carrancudo, a obreira carrancuda. Boa tarde, boa noite, bom dia, graça e paz. Olha de cima para baixo.
aquela cara, né? E chupou limão, com todo respeito, tá brigado com a vida, tá mal, tá. Todos nós temos problemas, nem todos os dias estamos com um sorriso nos lábios. Mas o obreiro que trabalha na porta, que está ali na recepção, ele tem que se esforçar, a menos que ele esteja passando uma situação muito difícil na sua vida, então ele está em posição errada, ele não pode estar ali causando certo nível de constrangimento, entende? Então, sempre com um sorriso nos lábios. Aperto de mão que demonstre segurança. Você já cumprimentou aquele obreiro da entrada da igreja que falta soltar a sua mão? Rapaz, me dá uma certa irritação. Boa tarde, boa noite, bom dia, Pai do Senhor. Você faz assim, ó. Viu? Não pega, não aperta na mão, parece que desliza. Isso é uma insegurança e uma certa falta de ética. Se é para apertar a mão, aperte forte, aperte com segurança, tá? E sempre dizendo bom dia, ou se o culto é à tarde, boa tarde, ou boa noite. Olha a palavra-chave, sejam bem-vindos, né? Também atento ao veículo dos visitantes. Que coisa tremenda, né? Tem igrejas que têm uma grande quantidade de visitantes, uma grande quantidade de membros, né? É natural, tem a disponibilidade de um estacionamento bastante vasto e certas igrejas têm essa possibilidade de ter um estacionamento, vamos dizer assim, coerente, tá? E é sempre importante ter também aquele grupo de obreiros, né, que cuidam da segurança dos veículos, né? Claro, porque cada igreja dependerá da área que tem áreas que não trazem nenhum tipo de dificuldade, tem áreas que podem trazer um risco de vandalismo, coisa parecida, e nem, perdão, e nem é tanto pela questão do vandalismo, né? É a questão de um estacionamento muito sobrecarregado, que pode, em alguns casos, trazer problemas ou dificuldades na hora de movimentar, né, um veículo, né? Isso é um pouco normal, né? Igrejas que têm um estacionamento limitado, o camarada quer sair, mas o outro está bloqueando, aí causa realmente um constrangimento e uma dor de cabeça desnecessária. Então é interessante também ter aquele grupo de obreiros que estão ali sempre, não precisa ser muito, 2 ou 3 supervisionando a questão do estacionamento. A responsabilidade deste servo é de cuidar, nesse caso, da segurança da igreja. Na porta, quais seriam os cuidados éticos para os obreiros que trabalham na porta? Direcionar o visitante para um lugar vazio ou disponível. Evitar ficar andando dentro da igreja, fazendo gestos e chamando a atenção. Atento às necessidades dentro do templo. Então, são coisinhas bem básicas, porém de grande importância para facilitar o fluir, né, de uma boa liturgia, de um bom momento de louvor, adoração e ministração da palavra. O que fazer quando? Olha os casos. Quando alguém passa mal durante o culto. Já viu situações assim? Eventualmente vai acontecer. Pode não acontecer em todo o culto, mas quando acontece, o que fazer? Dirija-se imediatamente para a pessoa e veja a possibilidade de removê-la para uma área mais ventilada, sem a presença de muitas pessoas. Não se preocupe se vai atrapalhar o culto, pois pior vai acontecer se o quadro da pessoa se agravar. Busque ajuda de servos ou servas que trabalhem na área de saúde. Eventualmente, ali na igreja pode haver a presença de algum médico, de um enfermeiro, de uma enfermeira, de auxiliares de enfermagem. É interessante, né? Ter em mente se esses profissionais da área da saúde se encontram ali. Nada acontece por acaso. Pode eventualmente, nunca aconteceu. E graças a Deus, a nossa oração, que nunca aconteça na querida congregação de vocês aí na Storm Tower Church. Mas se acontecer, como é que se resolve isso? Então, tem que se resolver da melhor maneira possível, né? Eu trabalhei em igrejas que tinham casos de... Eu não sabia, fui saber no dia que aconteceu, que haviam 4 pessoas que sofriam de epilepsia. Trabalhei nessa igreja há 11 anos, mas eu jamais imaginaria que aquelas pessoas fossem epiléticas. Provavelmente elas nunca tiveram o ataque justamente na hora do culto, tinham nas suas casas ou em outros lugares. Mas em 4 meses seguidos, em 4 cultos diferentes, né? Aquelas 4 pessoas, né? Eram 2 jovens, um senhor de meia idade, um senhor já idoso, tiveram violentos e agressivos ataques epiléticos. Menos mal, tinha nessas ocasiões um enfermeiro e um médico que deram, né, os primeiros socorros e, claro, fizeram
os devidos encaminhamentos, né? Mas é sempre importante, na medida do possível, nem sempre é possível, ter em mente, né, se há algum profissional da área médica ou de enfermagem presentes para acudir numa situação de emergência. No caso também de uma criança, filho de servos ou visitantes, está atrapalhando o culto, como é que se faz? Uma criança, né? Tem aquelas crianças irritadiças, aquelas crianças incômodas. Como faz para cuidar se ela está atrapalhando o culto? Educadamente, dirija-se para a criança e propõe à mãe levá-la para uma área mais arejada para que ela se sinta melhor. Caso necessário, busque o auxílio de uma professora. E às vezes não resulta. Aí tem que haver uma intervenção com um pouco mais de pulso para que não haja maiores interferências no culto. Mas tudo feito com muita educação, com muito cuidado, com muita delicadeza para não provocar nem tumulto no desenvolvimento do culto e nem um mal-entendido com a família da criança. Alguém manifesta opressão, manifestação maligna durante o culto. Não sei se vocês já experimentaram pessoas de se endemoniarem. Sim, já que estamos na casa de Deus, o ambiente espiritual muitas das vezes fica cheio da presença de Deus, eventualmente vai acontecer o quê? Uma pessoa que está ali, visitante, ou até mesmo que está se congregando, mas que não está ainda com a vida 100% assumida no altar, na presença de Deus, vai haver uma manifestação espiritual, uma manifestação de opressão, entende? E tem igrejas que não sabem o que fazer. Camarada, está se manifestando o demônio, e aí, está todo mundo correndo fora? Não. Fugir, correr não é a solução. A igreja é casa de soluções, não é verdade, irmãos? Pode crer que a igreja é casa de soluções. Eu creio que a igreja é o lugar de soluções. Problemas nós vamos encontrar os mil em qualquer lugar, começando dentro da nossa própria casa. Tá? Nós não somos pessoas perfeitas, estamos lutando para sermos parecidos com Jesus Cristo, mas dentro da igreja temos que trabalhar com a graça do Senhor para termos as melhores soluções sempre que possível. Quando isso acontece, o que fazer? Faça um sinal para o servo, não é? No caso, para o ministro que está no púlpito, caso ele ainda não tenha percebido, e dirija-se imediatamente para a pessoa, convidando-o a sair da igreja com você. Leve a uma sala separada e convoque o pastor, diácono e o grupo de intercessão, que saberão o que fazer a partir daí. Tudo com muita discrição, na medida do possível, tudo com ética, na medida do possível, e com muita delicadeza, porque o diabo ele quer promoção. O diabo quer escândalo, vocês sabem disso, né? Os espíritos malignos são ótimos, são especialistas para chamar atenção, provocar tumulto e chamar atenção. É simplesmente dominar a situação da melhor maneira possível com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante o culto, o que fazer? No caso dos obreiros. Todos os obreiros, mesmo os que estão no portão, na porta, devem estar atentos ao culto, participando e recebendo a sua bênção, nunca conversando ou de costas para o templo, a menos que haja uma situação de emergência e bem justificada que o exija. Aqueles que não estão na portaria devem estar dentro da igreja, ou deveria, para evitar tumulto, né? E até mesmo uma falta de reverência dentro do desenvolvimento da liturgia do culto. Cuidado para não estar olhando para as pessoas, encarando, principalmente irmãs ou mulheres visitantes, para não gerar constrangimento ou más compreensões. É muito complicado isso, porque seria uma falta de ética, digamos, um diácono, um auxiliar está ali encarando de frente, né, nos olhos da irmã, epa, e às vezes o marido está do lado, e aí dá um problema, vai tentar explicar. Então, tem que ter muito cuidado, uma extrema delicadeza nesta área. Em caso, deixa eu ver aqui, ok, isto. Em caso de autoridades, tratá-las usando o título ou patente. Pode estar presente no culto um magistrado, um juiz, um advogado, um médico, um engenheiro. Então, na medida do possível, não é? A igreja é um lugar público, mas a quem honra que se dê a honra, diz a palavra de Deus, né? Se está um juiz, se está um magistrado, se está uma autoridade, vamos procurar demonstrar para com ela o que? Deferência, honra, é o mínimo. Não é colocá-la no pedestal, mas reconhecer, não, vossa excelência, vossa eminência,
e assim por diante. O pronome de tratamento é adequado ao nível de autoridade que está sobre aquela pessoa que está visitando. Clamor constante na oração. Né? É interessante que a igreja também tenha essa mentalidade, né? De, já que é o momento do culto, né? Que haja clamor, haja aquele ambiente gostoso de oração que envolve um momento de louvor e culmina com a ministração da palavra de Deus. Para isso, sempre é necessário estarmos na dependência de recebermos da parte do Espírito Santo sabedoria. O que o obreiro representa na assistência? Ensino passado à igreja e doutrinas da obra, ou seja, procedimentos com base nas escrituras sagradas. A ética para os obreiros deveriam ser atitudes adequadas à assistência aos visitantes, aplicadas às ovelhas, ou seja, a membros e congregados, e também visitas no lar. Eu tenho certeza que os irmãos têm o hábito, né, de terem equipes de visita nos lares. Até nas visitas dos lares é importante observar, né, o tipo de ética. Por exemplo, nunca se visita uma irmã, um irmão sozinho visitando uma irmã sozinha. É uma falta de ética. Não, temos a liberdade em Cristo. Não se trata de ter liberdade em Cristo, se trata de fugir da aparência do mal e não trazer confusões desnecessárias. Assistência aos visitantes. Assistência a um casal, dirigir-se principalmente ao varão, sem desprezar a mulher. Isso é um princípio ético. Cumprimentar primeiro o varão e fazer todo o possível para sentar-se ao lado dele. Evitar entrar na intimidade do casal, muito importante. Não dar uma de entrão. Evitar classificar o homem de esposo ou a mulher de esposa, pois pode ser que estejam juntos na igreja e não hajam qualquer relacionamento entre eles. Pode ser até mesmo amigos, pode ser irmãos, pode ser tio, sobrinho, sobrinha, etc. Então temos que ter muito cuidado para nós não gerarmos confusões desnecessárias. Normalmente, quando são casados, já são apresentados pelo irmão que deu assistência como tal. Então, também é importante, do outro lado, haver uma prévia identificação para serem evitados mal-entendidos. Assistência a uma senhora ou uma jovem, caso eventualmente não estejam acompanhadas e assistidas por uma senhora ou jovem da igreja, convocar uma serva para acompanhá-la na assistência. Muito importante isso. Em caso de visitante estar com roupas inadequadas, isso acontece muito com visitantes não crentes, né? Ou crentes oriundos de outras igrejas ou congregações um pouco mais liberadas, mais liberais. Em caso de visitante estar com roupas inadequadas, muito curtas, decotes, roupas grudadas no corpo, acentuando as curvas, nunca ficar olhando para elas. Por mais atenção que chame, o obreiro tem que lutar para isso. Tem que, meu Deus, a tentação é grande. Repreende e supere a tentação, para não criar um constrangimento para si próprio e diante da igreja. Não podemos causar constrangimento nem a má impressão das nossas verdadeiras intenções. Assistência às ovelhas ou à membresia, os mesmos princípios aplicados aos visitantes. Não esquecer da comunhão que nos une espiritualmente. Não confundir com carnal ou sentimental, principalmente no tocante à assistência às irmãs. Uau! Então tem que haver esse cuidado. Assistência às jovens irmãs, cuidado com o aspecto sentimental. Evitar todo tipo de intimidade, não é querendo ser liberal ou, aliás, puritano ou muito fechado. Irmãos, os sentimentos humanos podem trair, as pessoas podem confundir as intenções. Evitar estar abraçando-as ou beijando-as, se não existe uma aproximação que justifique, mesmo aquela que justifique, todo cuidado é pouco. Direcioná-las para o pastor ou diácono, caso o problema seja complexo ou íntimo. Nunca tentar resolver problemas deste tipo.
Assistência às senhoras, evitar ouvir seus problemas íntimos ou conjugais, direcionar sempre para o pastor ou diácono, se for o caso, se for a orientação do pastor da igreja. Evitar qualquer tipo de má intimidade com as senhoras, abraços, beijos. Lembrar que muitas são infelizes no casamento, lembrar que os esposos, servos ou não, podem ver e não entender a situação. Nunca orientá-las em problemas domésticos, conjugais ou sentimentais. Deixar sempre para o pastor da igreja. O pastor da igreja, à luz da Bíblia, é o que tem responsabilidade maior sobre estas questões que são complexas. Já vamos terminar em 3, 4 minutinhos. Assistência a casais. Agir com o máximo de respeito e educação. Não tratar de problemas íntimos ou da vida conjugal. Sempre, sempre e sempre direcionar ao pastor. Observar a mesma postura da assistência a casais visitantes. Não entrar ou tomar partido em brigas do casal, dar a palavra no sentido de que o Senhor quer abençoar a família e direcionar o caso ao pastor. Não é sobrecarregar o pastor, é que o pastor, ele tem esta responsabilidade à luz da Bíblia, a menos que o pastor decida prévia e antecipadamente delegar essa situação em autoridade a um outro pastor auxiliar ou outro obreiro de sua confiança previamente preparado. Eu quero fechar aqui com visitas ao lar. Nunca apontar erros de atitudes ou objetos que possam contar opressão na casa do visitado, no caso de novos convertidos, respeitando o fato de estar dentro de sua casa. Exemplo, você vai na casa de um espírita, de um feiticeiro, de um umbandista, de um católico. Tem pessoas que são indelicadas, falta de ética, ali com o dedão. Olha lá a imagem de Iemanjá, olha a imagem do Santo Onofre, de sei lá do quê. Não faça isso. É uma falta terrível de ética e gera maus entendidos desnecessários. Respeitar a intimidade do lar. Levar uma palavra de salvação simples e objetiva a partir das revelações que o Senhor deu para aquele lar. Lembrar que não estamos dentro da igreja, mas na casa de pessoas que, em hipótese alguma, querem ser agredidas, com palavras duras que podem estar visitando uma pessoa que foi à igreja, mas que ali há outras pessoas que nunca foram e não podem ficar com uma impressão equivocada a respeito da obra. Cuidado com dons. É preferível instruir o grupo a entregar os dons depois da visita, para serem consultados e passados ao visitado posteriormente na igreja. Como isso, irmãos, parece não ser tão significativo, mas isso é de uma importância tremenda. Vocês estão percebendo que nós, como cristãos, precisamos ter ética nos mínimos detalhes, não somente na igreja, mas no tratamento com pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Jesus. E como estão percebendo, irmãos, a importância da ética, tanto cristã como a ministerial. E aí eu pergunto, eu fico um pouco preocupado e até angustiado, por que tem certos ministérios, pastores, líderes que simplesmente dizem, não, ética é uma coisa ultrapassada, ética é uma bobagem, ética é um item totalmente desnecessário e nada dispensável. Irmãos, é indispensável, porque a ética ela revela a nossa atitude, a nossa postura, o nosso comportamento em sintonia, com este livro. Que coisa linda, né? Quando nós podemos praticar, viver, vivenciar e transmitir todas as posturas, sempre que possível, que nos ensina este glorioso livro. Amém, irmãos? Alguma pergunta, alguma abordagem? Hoje o povo ficou meio quietinho. Será que estão em modo de carregamento, né? Que tem dias, às vezes, que os alunos ficam em modo de carregamento, né? Hoje eu estou percebendo que o Josevaldo deve estar carregando, né, as baterias dele. O William só teve uma participação e depois entrou em modo de carregamento. Josevaldo também. Irmão Marcos está Eu sou meio carregando, tímido mesmo. meio tímido, né? Eu já digo que isso é modo de carregamento. Mas às vezes eu percebo que a bateria já está usada, não está usada, ela está carregada ao máximo, né?
Teve uma aula aí, não sei se me lembro muito bem, 2 ou 3 aulas, o Josevaldo descarregou, né, toda a bateria possível, né, do celular dele, o Evaldo foi atrás. Eu falei, rapaz, tá ficando bom negócio. Então, meus irmãos, uma humilde sugestão, né? Depois de carregado, descarreguem a bateria, por favor, porque o negócio fica até um pouquinho chato. É só o pastor Pérez que está falando e tal. Eu sei que vocês estão colocando todo o foco, toda a atenção, mas é importante também que o aluno tenha a sua participação. Essa é uma matéria um pouco delicada e um pouco complexa, né? Mas nós temos respaldo na palavra de Deus. O que, por exemplo, eu não puder responder com certas dúvidas ou abordagens, a Bíblia Sagrada, ela é o melhor norte, é a melhor base que temos na área da ética cristã e da ética ministerial. Nenhuma pergunta, nenhuma abordagem, nenhuma colocação, um adendo, manifeste-se agora, perdão, o cálice até a próxima aula. Perfeito. Vamos esperar então que na próxima aula, já 1º de fevereiro, né, vocês já estarão saindo do modo de carregamento e já descarreguem todas as baterias possíveis, porque vai ser a nossa penúltima aula. Aí nós vamos falar, né, um pouquinho sobre a imagem, a linguagem e a postura de um obreiro evangélico. Será que a Bíblia se importa com a aparência do obreiro, com a higiene do obreiro, com as vestimentas do obreiro, o que o obreiro deve falar, como se comportar numa conversação, interpelação? O que a Bíblia fala sobre isso? Não é? Como o obreiro adquire a simpatia da sua audiência. Obreiros que, por exemplo, têm gestos. Já viram aquele obreiro que tem gestos, só fala para falar com os dedos e com a mão. E às vezes ele é tão desordenado que ele faz gestos com os dedos que, olha, acaba sendo uma coisa muito complicada. Vai tentar explicar, né? São aqueles bem agitadinhos que andam de um lado para outro, mão no bolso. Nós vamos falar sobre isso. E, pastor, eu prego com as 2 mãos no bolso. Cuidado! Você que prega com as 2 mãos no bolso, você sem querer, sem perceber, cativa, chama a atenção. Você já viu, com todo respeito, pregador que prega com as 2 mãos no bolso? Dê uma olhadinha no povo, o povo está todo olhando para ele, a atenção fica toda concentrada para ele. O pregador tem que evitar ser o centro das atenções, o pregador tem que enfatizar a palavra, a Bíblia, a presença de Deus. Agora, se o pregador fica com as 2 mãos no bolso, dando volta para lá e para cá, igual um leão angustiado, faminto na jaula, vai causar, claro, certos transtornos de atenção à audiência que está ali para focar a Escritura Sagrada. Nós vamos falar tudo isso, né? Tudo isso são detalhezinhos, mas são tão importantes. E olha que a Bíblia fala de cada um deles, porque cada um deles estão todos colocados dentro da Escritura Sagrada para termos o melhor nível de comportamento possível, para agradarmos ao coração de Deus. Amém? Tudo dito por hoje, concluímos então a nossa 4ª aula de ética cristã e ministerial. Passaremos no dia 1º de fevereiro, a nossa penúltima aula, e a nossa última aula fechamos, se Deus quiser, na quinta-feira, dia 8, e na quinta, dia 15, como já falamos, não teremos aula devido a essa corte de imigração que já foi marcada. Peço que vocês estejam orando, por favor, orando, porque então já na aula seguinte, que vai ser no dia 22, eu quero ter a boa notícia de dizer para vocês, está aqui, ó, a finalização da nossa vitória, nosso green card para a glória do Senhor nosso Deus, né? E querendo também que você que está na fila esperando a tua vitória vai chegar no maravilhoso nome de Jesus. Vamos pedir, por gentileza, se assim for possível, né? Pastor Maurício, né? Hoje o ambiente dele está maravilhosamente iluminado. Parabéns, pastor. O senhor trocou a sua iluminação, tá? Parece a luz do dia aí na sua casa. Nada parecido comigo, né? Eu não sei se é realmente o senhor trocou a sua iluminação ou se é o efeito da sua câmera, mas está Não, acho que é a muitíssimo câmera. claro. Acredito que seja a câmera, né? A iluminação aqui está muito boa, está excelente. Então, pastor Maurício estará então nos Isso. despedindo com uma palavra de oração, tá bom? Gente, muito obrigado, Deus os abençoe. Obrigado pela cooperação, pelo esforço que tiveram em estar conosco. Próxima aula, dia 1º de fevereiro, estamos aqui e vamos corrigir toda a totalidade dos nossos exercícios. Com vocês, pastor Maurício, nos despedindo com uma palavra de oração. Recebe, Senhor, a nossa gratidão por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado.
pelo trabalho que o Senhor confia nas nossas mãos, Senhor, e pelo Sim, Senhor. privilégio que tivemos, Deus, de trazer o pão, Senhor, até as nossas mesas. Muito Graças te obrigado, damos. Senhor. Mas há, Senhor, uma gratidão ainda maior, Senhor, pelo fato de termos os nossos olhos e ouvidos abertos para o Senhor e para a sua palavra. E por Graças te podermos damos. terminar essa noite, Senhor, assentados ao redor da mesma, aprendendo, relembrando e, acima de tudo, Senhor, gravando em nossos corações, Deus, aquilo que nos é útil para todos os dias. Muito Eu peço a obrigado, tua Senhor. bênção sobre a vida, Senhor, de cada um dos nossos irmãos, das suas casas, que as tuas boas mãos continuem estendidas sobre nós, Senhor, e que nós possamos, em teu nome, dar muitos frutos, Senhor, para o teu reino. Te louvamos pela vida do pastor Luiz, pela sua disposição e pela inspiração que tem tido em nos conduzir, Senhor, nesse caminho. Rogamos pela sua saúde, pela saúde da irmã Luísa, do seu filho, que o Senhor venha, Senhor, a cuidar dessa família, Senhor, com as tuas mãos e Para a fazer, tua Senhor, glória. coisas que nós possamos, juntamente com ele, olhar ao céu e dizer que verdadeiramente o Senhor tem nos alcançado com um milagre. Muito Pedimos a obrigado, tua Senhor. bênção, Senhor, por todos nós, e desde já lhe agradecemos por essa noite de paz que está diante de nós e sabemos que enquanto nós dormimos, o Senhor continuará trabalhando pelas nossas vidas e Sim, pela tua Senhor. igreja. Te agradecemos, Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Próxima quinta voltaremos ao horário normal das 8 horas. Se Deus quiser, esperamos que não tenhamos nenhum impedimento ou imprevisto de última hora. Nosso lema para concluir, nosso lema, seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, Seriedade. compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. É disciplina. necessário que ele cresça É e que necessário que ele eu cresça. diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, uma excelente noite de quinta, uma semana maravilhosa. Vemos vocês em nome de Jesus, na sua bênção e graça, próxima quinta, 1º de fevereiro, se Deus quiser. Obrigado. Beijo no coração de cada um de vocês, a paz do Senhor, Deus os abençoe. Damián, Deus te bendiga, muitas nostalgias de usted, te extraño mucho. Obrigado a todos, Deus abençoe, paz do Senhor.